que os municípios, né, Pezão, poderão, no caso, optar por não solicitar a verba individualmente e escolher apresentar por meio do consórcio. Mas o consórcio público, esse intermunicipal, ele vai ter que ter nas suas cláusulas, né, incluindo alguns trechos que possam facilitar esse convênio, essa amarração com o convênio, porque não é todo consórcio que pode estar assim. Na própria lei especifica que o consórcio deve ter um regimento que contemple esse investimento da cultura, esse financiamento via cultura. Nós temos aí o sistema de cultura, né, onde o Rodrigo Vanderlei vai falar sobre, logo em seguida, né, que, na verdade, os estados, o Distrito Federal, os municípios deverão comprometer-se, não é ter ele completamente, o Conselho Plano e Fundo, mas se comprometer, né, a fortalecer, a começar a desenvolver, a criar o seu conselho. Isso aí vocês vão inserir no plano de ação, gente. No plano de ação que vocês vão enviar, vocês já vão constar no plano de ação como ações que serão desenvolvidas pelo município, né? A busca de desenvolver o conselho, a busca de fomentar é, a criação do plano, porque o plano de cultura não é feito de um dia para o outro, tá? E, é claro, na sequência, o fundo, que é esse que ele quer que garante. Na lei especifica isso, viu, gente? No artigo 4º, vocês podem observar, que a gente vai disponibilizar para vocês, certo? Especifica sobre o CPF. Porque, na verdade, se você for ver o sistema de cultura, ele não tem só o CPF, ele tem várias outras estruturas, né? Tem a plataforma de cadastro, que deve ser constante no município, uma plataforma de cadastro a nível web, e assim, tem também um instrumento, o município tem que constar no seu sistema de cultura, assim, lá para frente, né? Tem que constar núcleos de formação. Então, assim, o sistema é mais complexo, mas aqui a gente está focando só no CPF, o Conselho, Plano e Fundo, tá? Mas o compromisso que vocês devem ter é de, tipo, assinar o termo de adesão, né? Entrando em contato com o Sistema Nacional de Cultura, com a Secretaria Especial de Cultura, para realizar a lei do sistema, certo? Você vai criar a lei do sistema no município, certo? E isso aí já vai dar início a todo esse processo. O Pezão vai explicar a vocês mais detalhadamente. O plano de cultura, ele deverá ter um caráter plurianual, tá? Não espelhando no plano de cultura nacional, que eu digo assim, não espelhando, não entendo. Não quero dizer, não vai ter que se espelhar, ou seja, corroborar tanto entre o plano nacional como o plano estadual, sim. Mas ele vai ter que ser feito através de um trabalho de 4 anos, tá? Que é plurianual. Porque os planos anteriores, que estavam sendo escritos pela lei de sistema, pelo sistema convencional que a gente está desenvolvendo, é decenal. Quem trabalhou com cultura, Pezão meio vai explicar isso, que é decenal. Mas aqui na lei específica, no seu artigo 4º, parágrafo 1º, ele fala que os planos devem ser plurianuais, tá? E é claro que é o básico de toda a construção de planos e que muitos não foram feitos assim, haja visto, falando aqui para vocês, que eu participei de alguns, observei, fiz auditoria em alguns planos e observei que muitos foram feitos de gabinete mesmo, justamente para aprovar o sistema, e acabou que a própria Secretaria de Cultura, né, do Estado, que é a exemplo do Estado da Bahia, ela avaliou que muitos planos foram feitos de forma errônea, né? Ou seja, um copiou e colou de vários outros, misturaram-se a lei do sistema junto com a lei do fundo, ou às vezes uma lei só fizeram tudo junto, não fizeram um plano assim separado com toda a sua construção, você entendeu? Então foi feita uma coisa aligeirada em muitos planos anteriores de muitos municípios. Então, eu digo isso porque aí o que aconteceu? A Secretaria de Cultura da Bahia, ela resolveu não aceitar como se o plano do município, mesmo que o município aprovou em lei e tudo, eu lembro quando eu trabalhei durante 4 anos pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, eles pediram para que eu recomendasse o município a desenvolver outro plano.
porque eles fizeram o plano estruturado junto com o plano de cultura, junto com o plano estruturado, junto com o sistema, junto com o conselho. Fizeram assim uma coisa tipo rápida para ver se tem um sistema, mas não é assim que funciona, gente. Né? Pezão vai explicar a vocês toda a partilha, toda essa questão da criação do plano de cultura. Né? Deixa eu só aceitar umas pessoas aqui, vou parar só um minutinho. Pezão, Eu você vou vai aproveitar falar um pouquinho de plano, viu? esse intervalo para falar um pouco sobre isso. Que eu vou partilhar. Na verdade, Por favor. a primeira coisa que o município deve fazer, né? Eu falei a primeira coisa que vocês, gestores, deviam fazer é saber quem é que opera a plataforma Mais Brasil. Mas do ponto de vista dos sistemas, a primeira coisa que se deve fazer é entrar no site do Ministério da Cultura, né? Da Secretaria Especial da Cultura, que eu me recuso a chamar de secretaria, para mim tem que ser um ministério, e pegar o modelo do ofício que está lá e colocar o prefeito para assinar a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. É o primeiro ponto. Essa questão dos planos é fundamental entender que como o plano de trabalho, né, ele precisa representar a realidade cultural do município. Então é necessário fazer um diagnóstico, né? Essa lógica de fazer em gabinete copia e cola, ela não vai dar certo nunca, porque você não tem como fazer a realidade de Salvador no município do interior da Bahia. Tá entendendo? Então, o plano de cultura ele precisa ter um diagnóstico, um texto que fale sobre a realidade, né? Então, demanda um censo cultural, ele demanda audiências públicas em que haja a escuta, né? Existe uma metodologia já que já foi utilizada em muitos lugares, né? A própria Secretaria Especial disponibiliza uma cartilha sobre essa metodologia. E dentro dessa metodologia é necessário fazer audiências públicas para ouvir, para dessas audiências públicas sair um plano que constitua metas para que sejam execuíveis, né? Dentro do prazo que foi elaborado. Se vai ser 4 anos, se vai ser 10 anos, eu acho que é um debate que se faz dentro da construção do plano, né? Mas o fundamental é puxar a realidade e planejar o que o município, o ente federado, quer fazer em 10 anos. Né? Então, você tem um órgão gestor, né, que é a secretaria, a diretoria, muitas vezes a secretaria de turismo, muitas vezes a secretaria de educação do município. É necessário que haja rúbrica, né, ou seja, é necessário tentar inserir, né, no orçamento do município recursos também, né, e depois se construir isso, né, que é um plano, é um planejamento estratégico do que se almeja alcançar. Para daqui a 4, 5 ou 10 anos, normalmente é decenal, os planos, fazer uma reavaliação do que foi alcançado e fazer um freio de arrumação ou então essa lógica que se fez muito na Bahia, por exemplo, de planos de gabinete, não dá certo, né? Ela não tem como executar algo que não está dentro da realidade do ente federado. Enfim, pode continuar, depois eu falo mais sobre isso. Não, Pezão, pode ficar à vontade, viu? O negócio aqui eu tenho que estar toda hora saindo mesmo, porque toda hora tem que permitir aqui para entrar e eu não. Que, né? O pessoal tem muita dúvida. Sim. Aí agora, estão vendo, né, o slide, né, pessoal? Tá todo mundo vendo o slide? Eu estou. Joia. Olha, esse é sobre o plano de cultura, né? Cadastros constando beneficiários da Lei 14.017 de 2020. Ou seja, o artigo 4º, parágrafo 3º, gente, ele está querendo dizer o seguinte. Isso aí. Os entes da federação que receberem recursos oriundos dessa lei complementar deverão regulamentar a criação do cadastro do qual consta, ou seja, fazer um cadastro, vocês vão ter que criar o cadastro, pode ser no Google Forms. Ele solicita em lei, né? Se você for ler a lei, eu vou enviar para vocês por e-mail, o quê? Que sejam feitos via internet, viu? Mas aqui, diretamente vocês vão ver. Do qual constem todos os beneficiários contemplados com recursos oriundos dessa lei complementar e da lei número 14.017. Então, pede que a gente faça uma atualização de todos que foram inscritos
na 14.017 também. Ou seja, o governo quer que nós pegamos aqueles que se inscreveram na Lei Aldir Blanc do seu município, tá? Atualizemos eles e anexemos com os próximos. Ou seja, para eles serem ofertados e para esses novos terem oportunidade também, certo? Está em lei, artigo 4º, parágrafo 3º, para depois a pessoa dizer, mas fulano se inscreveu na lei, isso aí eu já entendi, mas ruim porque o governo fez isso aí. E a lei fez isso aí. Pelo seguinte, falar, ganhou Lei Aldir Blanc, não vai ganhar a Lei Já Paulo Gustavo, a minha compreensão, certo? a minha, a minha Sim, pode ficar à compreensão vontade, desse Pedrão. inciso, Hum. você me ouve? Ouço. A minha compreensão sobre esse inciso terceiro do É artigo qual? quarto, ele não pede a regulamentação. Então, o que você teria que fazer? O órgão gestor municipal teria que criar um decreto ou uma portaria, né? Pode ser a partir da Procuradoria Jurídica do município, um dispositivo legal no âmbito do ente federal, do município ou estado, criando aquele mecanismo, né? Porque muita gente fez os dados, mas não criou decreto ou portaria. Muita gente jogou formas, por exemplo. Então, na minha perspectiva, o que é que ele está querendo aqui? Que se crie um dispositivo legal e que se publique quem já está cadastrado e quem efetivamente recebeu. Porque, ao que parece, pelo que eu entendi, a vedação de receber novamente agora, né? Então, ele está querendo o que o texto legal está dizendo aqui, que com certeza vai trazer no decreto federal, né, que vai regulamentar essa lei, é que se regulamente a criação. Se o município fez o censo para a Lei Aldir Blanc, que agora crie um dispositivo legal e que se publique esses dados. Tá entendendo? Porque lá atrás, na Lei Aldir Blanc 1, existia a construção de ato administrativo que fundamentasse o cadastro. Então o cara cadastrava, botava seus dados e apresentasse minimamente um portfólio demonstrando que era artista. Muita gente não fez assim. Mas o que se esperava era isso. Você fazia o cadastramento, levantava informações da sua atuação no campo cultural durante aquele período, né? Exigia-se 2 anos, se eu não me engano, Lei Blanc 1. 2 anos, mas 2 anos. Poucos entes federados fizeram essa publicação diária oficial. Então o que ele está colocando é 2 anos para trás, né? Na Lei Aldir Blanc 1. Então o que ele está falando, o ente federado, o ente da federação que receber o recurso deverão regulamentar a criação de cadastro. Então vai ter que publicar uma portaria que diga, olha, esse é o cadastro municipal de cultura do município tal, né? Faz parte dele as pessoas que atuam no campo cultural e as pessoas que já estão no cadastro são estas, para efeito legal. Ponto. Essa certamente a regulamentação vai trazer elementos norteadores dessa publicação, tá? Enfim, é só uma contribuição pontual minha. Não, foi ótimo, foi ótimo. Vou aqui agora. Aí, gente, seguindo, né, o artigo 4º para o 3º, nós temos aí agora os valores para o audiovisual. Essa audiovisual está escrito errado, desculpa aí. Do montante previsto no artigo, 2,8 bilhões, tá? Então, assim, eu fiz o cálculo baseado para dar em torno de 70% do valor que o seu município vai receber, certo? Baseado nesse valor, que vão ser destinados ao audiovisual, tá? A linguagem audiovisual. A linguagem audiovisual, e eu estava estudando a lei da Ancine, né? Que foi uma medida provisória de 2001, onde ele cita no seu inciso 1 que audiovisual é aquilo feito gravado em vídeo, tá? E disponibilizado gravado em vídeo e em áudio. Agora, bora aguardar a regulamentação para que a gente comece a construir os instrumentos, certo? Porque tem muitas pessoas que vão querer, vamos supor, do reisado, desenvolver a linguagem do documentário audiovisual,
tá? Então, eu tenho esse entendimento, certo? Que o audiovisual é a estrutura a ser apresentada. A proposta vai ser apresentada como em audiovisual. Então, você tem um documentário de uma cavalgada, que é cultural aqui na minha região, aqui, o Sertão Produtivo da Bahia. Então, o camarada, o grupo, o espaço pode desenvolver um documentário audiovisual, tá, sobre o grupo de cavalgada, vamos supor, Estrela de Ouro. Aí ele vai falar toda a história de Estrela de Ouro, mas só que na categoria audiovisual tem as questões que aí vamos aguardar regulamentação, certo? Como é que vai ser feito esse processo do audiovisual? Porque nós temos a live, né? E nós temos os documentários e os vídeos. E já fortalecendo isso aqui, que eu estive estudando justamente, o parágrafo 5º da Lei Paulo Gustavo, do artigo 8º, ele fala o quê? Que o município, certo, deve, município eu falo gestor, né? Que o gestor, a gente está datando de município aqui, viu, gente? De município. Então já vamos logo para os municípios, assim. Aí que o gestor municipal, ele deve, né, buscar atender os vulneráveis de forma acessível, levando o cadastramento para premiação em instrumentos, certo, tipo edital, que esse formulário deles possa ser feito de forma audiovisual ou audiodescritivo. Está lá escrito claramente no seu artigo 8º, parágrafo 5º. Ou seja, a gente vai disponibilizar, vamos supor, para ser o Manel do Reisado. Lá naquele rincão lá, ele não tem muita afeição em fazer um projeto. Ou seja, além da lei ter no seu artigo 8º, parágrafo 5º, fortalecendo os vulneráveis, que você vai atender de áudio, gravando no celular o que ele quer pretender, dando só um roteirinho ou perguntas para ele, onde depois você vai reduzir a termo aquilo ali, você vai descrever aquilo que ele falou, certo? Então, isso aí já demonstra que o audiovisual é algo que é tudo aquilo gravado em vídeo e em áudio. No caso, a gente tem o celular, que é o mais prático, as lives, né? E devem ser acessíveis a essas pessoas. E outra coisa mais assim fundamental que teve na lei, né? Que tem na lei, no seu artigo 8º, que é o quê? Que diz sobre a busca ativa das comunidades vulneráveis, daqueles comunidades tradicionais, as pessoas que vivem em periferias, das pessoas que vivem em aquelas zonas rurais, no campo, né? Então, a busca ativa, o município ele tem deve disponibilizar uma pessoa, um servidor, para ir fazer a busca dessa pessoa, para fazer o cadastro e até para fazer seu formulário. Certo? Deixa eu dar continuidade aqui. Jadiel. Oi, pode falar aí, Pezão. Deixa eu acessar, entrar mais gente aqui, peraí. Pode ficar à vontade. São duas questões importantes que ele colocou nesse artigo, o artigo 8º, que ele fala de como se dará o cálculo do rateio, né?